Ok, deixa eu botar o entendi aqui, concordando nessa gravação. Então, boa noite a todos e a todas aqui presentes, né? Estamos todos interligados de uma forma virtual, né? Mas não menos real. E aí eu quero saudar todos que já chegaram e minha prima que está ali de Fortaleza, Eva, ela gosta muito desses temas, também chegou, algumas pessoas conhecidas, então, saúdo a todos que já chegaram e todas, e quero convidar vocês para a gente ancorar um pouquinho mais a nossa presença aqui, né? Para a gente fazer um pouquinho de respiração, levar nossa consciência para o corpo, né? Relaxar um pouquinho, ancorar nossa presença, se presentificando no corpo. Então, eu quero convidar que vocês coloquem as duas mãos na área do cardíaco, dessa forma, ok? Não assim, levantando os polegares, porque isso faz a gente perder energia, mas baixando e sentindo uma suave pressão nessa área do peito, a região do nosso coração sagrado, que é o plexo que nos facilita a conexão com todo o universo, com a Terra, com o cosmos, unificando a nossa expressão de consciência do corpo. Então, simplesmente vamos levar a atenção para a nossa respiração, inspirando pelas narinas, profundo e lentamente, e soltando suavemente pela boca, não com a boca totalmente aberta, suavemente, inspirando, expirando, sentindo a presença no corpo, inspirando, expirando, tomando consciência desse momento, no eterno agora, inspirando, expirando. E também não escuto. Passou, também não escuto. Salete. Seu som está... Você ficou sem som agora no final. Está desligado o som, Salete. Agora no final. foi o computador sozinho que fez isso. Tranquilo. Ok, meus amores. Então, eu pedi para vocês se concentrarem na região do coração, trazerem a atenção para a presença do corpo e a atenção consciente com a sua respiração. Inspirando e expirando. Intencionando se abrir para estar aqui
com a sua presença, se abrir para essa troca de aprendizados, nessa roda informal de conversa. Ok? Isso. Então, estamos todos aqui. Eu me propus a esse tema, que é um tema para mim fascinante, né? Autoconhecimento. E, na realidade, eu considero que é a tarefa principal na nossa encarnação, o autoconhecimento. Porque só a partir dele é que a gente pode se melhorar, é que a gente pode crescer pessoalmente e espiritualmente. Então, ele é um tema central da nossa encarnação. Muitas vezes a gente segue na vida sem atentar para a importância do autoconhecimento. E como a vida é uma escola, naturalmente a gente vai obtendo aprendizados, aprendendo, né? Muitas vezes aos trancos e barrancos a escola da vida vai nos ensinando sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre a espiritualidade, essa dimensão do nosso ser, que é importante, o nosso eu espiritual. Então, mas quando a gente reconhece o valor do autoconhecimento, então a gente pode conscientemente buscá-lo, a gente pode investir mais seriamente, mais comprometidamente no autoconhecimento, visando esse crescimento, visando essa autotransformação, para a gente aproveitar melhor essa nossa encarnação, né? É uma oportunidade muito valiosa estar aqui no planeta, nesse momento do tempo, né? Muito valiosa. E a gente está tendo, assim, nesse momento, de tantas eras já passadas, mas nesse momento a gente tem uma riqueza de possibilidades, uma riqueza de ensinamentos sendo oferecidos para a gente de diversas fontes. Então, a gente está sendo convidado o tempo inteiro para investir em autoconhecimento. E cada um vai encontrando o seu caminho, aquele caminho que lhe é mais confortável, que lhe parece mais confiável, com o qual a pessoa se identifica melhor, né? Aquela história de encontrei minha tribo, então. Mas, na medida que a gente vai ampliando a consciência, a gente vai descobrindo que a gente também pode ampliar esses caminhos todos, porque tudo faz parte de um grande todo, né? Na mandala do Kalachakra, né, aquele desenho que os tibetanos gostam de fazer, e depois eles sopram, lembrando a importância do desapego, lembrando a importância da transitoriedade, aquele caminho que é uma grande roda e tem vários pontos que chegam no centro. Então, todo o caminho vai dar nesse centro, que é o nosso autoconhecimento. E conhecer o mais profundo de nós, né? O nosso eu superior, a nossa conexão com o divino, com a nossa essência mais profunda, esse self. Né? Então, mas é importante a gente investir, a gente buscar, a gente se comprometer. Esse compromisso é para com a gente mesmo, né? Nós mesmos vamos nos beneficiar disso. E isso também vai gerar, à nossa volta, uma contribuição que vai facilitar o crescimento de outras pessoas. E aí todos juntos vamos nos somando essas energias, somando essa força, e a gente vai crescendo junto, né? Nos unindo nesse crescimento. E isso só vai nos beneficiar e beneficiar a todos, beneficiar o planeta, né? Então, nesse momento do tempo, a gente está tendo assim, vários convites. Existem vários caminhos, né? E eu quero partilhar com vocês de alguns caminhos que eu trilhei e ainda trilho, alguns eu ainda trilho, alguns eu ainda me identifico,
né? E esses caminhos me ajudaram a fazer uma construção, né, da minha imagem como ser, né? Ampliando essa imagem, ampliando essa percepção, me desidentificar de alguns papéis, facilitar essas desidentificações, porque é importante a gente usar e se identificar com alguns papéis, mas não de uma forma assim radical, né, arraigada, de uma forma que nos aprisione. Como dizia Léo Matos, né? A autoimagem está a serviço do nosso eu maior, mas quando ela está vinculada ao nosso eu mais restrito, a identidade egóica, o ego, ela está, então, se transforma numa prisão. É um guarda que está ali, né, nos aprisionando. Eu sou isso, eu tenho que ser isso, eu só posso expressar dessa forma. A gente termina ficando aprisionado nessa autoimagem. Mas, na medida que a gente vai expandindo a consciência e vai expandindo essa imagem de si mesmo, a gente vai se permitindo experimentar diversos aspectos nossos, soltar esses papéis, né? E experimentar os papéis, mas sem esse apego todo que gera sofrimento. Então, quando eu era criança, desde pequena, eu sempre busquei muito essas respostas, né? De quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui. Eu me lembro, com 5 anos, eu perguntei aos meus pais, intrigando meus pais, né? Perguntei a eles, quem é Deus? E aí, meu pai, assim, muito seriamente, começou a explicar que Deus era o criador de tudo que existe no universo, dos planetas, da Lua, né? Que eu, pequenininha, né? Eu via a Lua, entendi o que era a Lua, as estrelas, que ele criou tudo, todas as coisas, o criador das pessoas e tudo mais. Mas aí eu perguntei, e quem criou Deus? E aí ele ficou sem jeito. Ele disse, isso é um mistério, é um mistério. Ele se criou, mas como ele se criou? Isso é um mistério. Então, mas eu ficava, né? E quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui nessa família? Muito pequenininha, vinha essas questões e eu sempre procurei, fui crescendo, fui procurando leituras, né? Práticas também espirituais. Meu berço é na religião católica, e aí jovem ainda, eu procurei fazer parte de grupos de igreja, grupos jovens, cantar em coral, ensinar catecismo para as crianças, assim, procurando buscar esse eu espiritual, né? Desenvolver esse eu espiritual na busca dessa autodescoberta. E aí escolhi ser psicóloga para poder compreender sobre a mente das pessoas, sobre esse funcionamento, sobre a personalidade. Então, nessa busca, né, de me autoconhecer também, procurando conhecer mais sobre a mente. E aí, depois eu conheci a psicologia transpessoal, que amplia a visão, traz essa visão do homem pertencendo a um todo maior, né? É uma visão que transcende a ideia da personalidade. O homem está inserido num contexto biológico, social, ambiental e também cósmico, ligado a todo o universo. Tudo é energia, e tudo interfere uma coisa na outra, né? E aí fui mergulhando nesse caminho, conheci várias outras religiões, o budismo, o kardecismo, a Seishonoye, né, os caminhos do yoga, procurando essas respostas, né, para me conhecer o universo, né? Nesse desejo de autotransformação também, de melhorar cada vez mais como pessoa, como ser no mundo e contribuir para essa unidade.
E aí, dentro da psicologia transpessoal, foi muito importante, eu conheci o Léo Matos, né, que é o criador da terapia da arte do desenho do mandala. Ele usa o desenho do mandala como um recurso básico, usa meditações, como recursos de autoconhecimento, né? E tem essa visão do homem como um ser que transcende, vai além da personalidade. Então, através da terapia com o Léo e dos trabalhos, tanto como aluna, como ministrando esse trabalho como terapeuta, né? E também como professora, porque eu cheguei a ministrar alguns cursos nessa abordagem. Então, a cada passo que a gente dá nessa prática de troca, a gente vai também aprendendo sobre a gente, né? Dando, a gente recebe. E aí, mais e mais também de mim foi chegando para eu ir fazendo essas transformações, mergulhando nas sombras, né? Quanto mais luz, mais sombra a gente pode acessar e mais limpeza a gente pode fazer. Um trabalho de purificação dessas camadas, digamos assim, mais densas do nosso ser, né? Então, mais arraigadas a um eu inferior, né? Mas a gente tem o eu superior também, que nos guia, que nos convida ao desenvolvimento, ao crescimento. As desidentificações com o ego facilitam essa conexão com o eu superior, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, viu, gente? Então, nesse caminho, o Léo, eu cheguei até a ir para a Índia também, foi muito interessante conhecer de perto, assim, sentir os tibetanos, a vivência com eles, com os indianos, né, os hindus, mas, assim, sempre buscando respostas e praticando algumas técnicas para ir mergulhando cada vez mais em mim mesmo, né, me descobrindo. Aspectos que eu não gostava de encarar, de reconhecer em mim, né? Mas isso tudo a serviço do crescimento. Então, depois, eu conheci o Roger Uger, que foi um inglês radicado nos Estados Unidos, que criou a terapia de regressão integral, também dentro dessa visão mais abrangente. Ele se identificava mais com a psicologia transpessoal, embora ele não quis, assim, colocar o trabalho dele como sendo um trabalho dentro da abordagem da psicologia transpessoal. Ele dizia que era um trabalho uma psicologia visionária, né? Mas, assim, se baseou em muitos teóricos e psicoterapeutas dentro da transpessoal, e se baseou em Jung, na Gestalt, no psicodrama de Moreno e outras coisas que facilitaram, através da prática dele, das trocas, das experiências que ele fazia com os colegas, ele desenvolver essa teoria e metodologia que ele chamou de terapia regressiva integral, com a visão desse homem como um todo e que vai além. Porém, depois, o trabalho dele mudou o nome para Processos de Memórias Profundas. Então, hoje ele é conhecido na sigla em inglês como DMP. Então, e o Roger, para mim, assim, eu uso a ferramenta da regressão, para mim é como um carro-chefe dentro do meu trabalho, tanto também já utilizei ministrando cursos de capacitação nessa abordagem, né? Mas utilizo bastante no trabalho individual com os clientes. Gosto muito de trabalhar, sinto que é um trabalho muito profundo, que facilita rapidamente soltar essas amarras dessas identificações egóicas, né, da personalidade, com aqueles aspectos de nossa mente que
trazem resquícios, remanescências de registros que o Roger chama de vidas passadas. Porém, ele não só... Ele diz que muitas vezes essas histórias que são contadas nas vivências, elas podem ser simbólicas, podem ser arquetípicas, né? E podem trazer conteúdos da nossa mente, e necessariamente não quer dizer que tenham que ter sido daquele jeito ou que ser realmente uma história de um registro de uma vida passada. O importante não é a gente se identificar com aquela história, é justamente a gente deixar o inconsciente trazer aquela história para poder se desidentificar dela e, de verdade, soltar aquela história. Então, ele diz que nós temos muitas subpersonalidades, né, na nossa mente inconsciente, que estão se identificando com essas histórias. E aí, essas subpersonalidades interferem na nossa personalidade atual. Então, muitas vezes a gente não entende por que é que eu tenho tanta rejeição àquela pessoa. Por que é que eu não me sinto bem diante daquela pessoa ou diante de uma situação, por exemplo, falar em público, né? Por que é que ou por que é que eu gosto tanto de aquela outra pessoa, às vezes uma pessoa que eu nem conheço, mas eu sinto uma simpatia, sinto uma atração por aquela pessoa. Então, essa teoria das subpersonalidades, que nós trazemos esses registros, ela nos ajuda a compreender por que isso, né? Existem histórias, existem outros eus em nós, como satélites que estão em volta da nossa personalidade, e esses outros eus dentro de nós, eles reconhecem, digamos assim, quando a gente chega perto de outra pessoa, aquele satélite de uma subpersonalidade, de um eu do passado, de alguma maneira vibra e reconhece aquela outra subpersonalidade que está naquela pessoa também ao seu redor, né? Que nós vibramos todos esses registros que nós trazemos conosco. Então, nesse trabalho, à medida que a gente vai promovendo, procurando reconhecer sintomas que nós temos, qual a raiz de determinados sintomas, por exemplo, sintomas emocionais, angústias, pânicos diante de uma situação, medos, ou sintomas até físicos, por exemplo, uma tosse muito grande, aqueles tiques, por exemplo, de piscar os olhos, né, sem saber por que, de repente a pessoa começa a piscar os olhos e, diante de um estresse, de uma situação estressante, pisca os olhos, às vezes desenvolve alguma alergia na pele, né? A pele começa a apresentar placas, psoríase mesmo, diante de uma situação. Então, esses sintomas, eles podem ser expressos através de uma história, né? E não é só contar a história. Na terapia de Roger, nós vamos ter toda uma técnica que vai facilitar que a gente elabore essa história, que a gente libere, tanto no nível físico da memória, às vezes as mãos tremem, então possibilitar que essas mãos soltem a energia que elas estão carregando, né? Às vezes o desejo até de agredir alguém, por conta de uma história que está vindo de agressão, e a pessoa carrega aquela sensação na mão. E aí, durante a história, vai ser possível liberar o corpo para que ele expresse o que ele está sentindo, né? Por exemplo, uma pessoa que sente dificuldade de usar colar no pescoço, porque se incomoda com a sensação de algo no pescoço. Então, a gente pede, durante a vivência, que essa pessoa entre em contato com algo que justifique isso.
né? Que pode ser nessa vida, na sua experiência dentro do biográfico, do nível biográfico de consciência, e pode emergir no nível de vidas passadas também, uma história que a pessoa sente, se vê como sendo de uma outra época, às vezes ela se vê sendo de um outro sexo, ou como uma criança, e traz toda uma história que vai justificar aquela sensação. Ela pode ter tido uma experiência de enforcamento, por exemplo, e esse sintoma que ela carrega na vida atual está sinalizando aquela subpersonalidade do passado que ela ainda não trouxe para a consciência. É uma forma daquela subpersonalidade estar falando e contando sobre aquela história, sobre aquela situação que não ficou bem resolvida, né, dentro dela. Então, existe todo um trabalho para facilitar que essa pessoa viva essa história, atravesse a experiência de morte, e no mundo espiritual, no bardo, né, que é o espaço entre vidas, que o budismo traz para a gente essa explicação. Então, nesse mundo entre vidas, essa pessoa vai poder ter a oportunidade de solucionar, de repente, de se soltar, tirar aquelas cordas que ela ainda carrega no pescoço, de tirar uma faca que ainda está no seu corpo, de resolver alguma situação com alguém, por exemplo, uma criança que foi abandonada ou que foi separada dos pais numa guerra, né? Se perdeu dos pais. Então, essa criança, no mundo espiritual, ela vai poder reconstruir aquilo que ficou inacabado, ou aquela necessidade que ela carrega, mesmo que ela tenha conseguido viver aquela vida toda, ter virado um adulto, depois ter morrido, mas esse trauma da criança dela, aquilo que ela sentir que ela precisa ainda no mundo espiritual, no espaço entre vidas, através da imaginação, ela vai poder saciar essa necessidade. Ou seja, ela vai poder imaginar que reencontra esses pais e que se sente segura, e que no mundo espiritual, a partir de agora, aquela necessidade dela está preenchida. Então, a gente vai construindo, não existe uma fórmula, né, específica, como uma receita de bolo. A gente vai construindo junto com a pessoa o que é que ela precisa resolver, que ficou inacabado naquela história, né? E o que eu acho muito interessante, que Roger diz assim, nem o terapeuta, nem o cliente precisam acreditar em vidas passadas, mas é preciso que eles acreditem no poder do inconsciente, e que o inconsciente se expressa através de histórias, através de imagens, de imaginação, né? É como quando a gente sonha sobre restos diurnos, mas a gente mistura, né, com o simbólico, a gente cria, transforma, mas o sonho está representando os nossos conteúdos, né? E muitas vezes na transpessoal, a gente também aproveita esses sonhos para elaborar, trabalhar no nível experiencial, não é só no nível mental, racional, intelectual, trabalhar no nível experiencial da pessoa imaginando que está sonhando naquele momento. E a partir daquele sonho, ela imagina um fechamento para aquele sonho, ela imagina uma solução, ela vai além daquele momento em que ela acordou e não conseguiu terminar. E esse fechamento é muito importante, né? Às vezes, quando a pessoa vai trabalhar o sonho, ela entra em outras dimensões, está trabalhando um sonho com conteúdo biográfico ou simbólico, e ela entra numa dimensão perinatal, e aí vai trabalhar questões relacionadas ao nascimento, né? Entra num túnel, tem o medo de ficar fechada ali no escuro, de repente vai trabalhar um processo de nascimento simbólico e de renascimento, né? Então, ela se sente novamente entrando nesse mundo, estando aqui agora,
fechando aquelas situações de mal-estar, de medo, de pânico, com aquela situação de estar num lugar fechado, de atravessar aquele perigo e conseguir chegar. Então, é um renascimento que ela vivencia no nível psicológico. E isso vai fechando essas gestaltes que estão nesses complexos psicológicos, né, no nosso inconsciente atuando, né, que Groff chama de experiências condensadas coexes, né, complexos de experiências condensadas, e aí, através da experiência, da vivência, a gente tem a oportunidade de fechar essas situações que estão mal resolvidas. Alguém perguntou alguma coisa? Então, aí o Léo Matos traz algumas técnicas para facilitar essa conexão com esses aspectos que estão reverberando internamente no nível subconsciente, ajudar a gente a trazer isso para a superfície e ir fechando. E a partir daí a gente vai conhecendo um pouquinho da gente mesmo. Por que eu funcionava desse jeito? E eu tenho esse recurso, eu tenho essa força também para pôr em movimento esse outro aspecto, pôr em movimento uma outra direção e expressar outros aspectos meus agora. Já uma vez que eu estou saciando essas necessidades, estou fechando essas situações inacabadas através das experiências, né? Mas não só assim, porque através da compreensão a gente também pode acessar esses conteúdos e essas ideias sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as outras pessoas e ir transformando, ampliando essa consciência, né? Nessa direção. O Roger, ele costumava dizer assim que na verdade, a razão dessas histórias estarem atuando e provocando sintomas, né, que são as ressonâncias simbólicas, que são os gatilhos que fazem com que a gente seja incomodado e busque uma compreensão sobre aquilo, sobre aqueles problemas da nossa vida, como lidamos com aquelas situações, não sabemos sair de uma situação, ou a gente vive repetindo um padrão. Por que eu repito esse padrão, né, de medo, ou de não conseguir ir além desse ponto, de sempre diante daquela pessoa repetir uma determinada atitude? Então, quando a gente vai investigar, a gente vai se conhecer melhor, porque através desse trabalho do Roger, a gente vai principalmente trazer essas histórias que estão no inconsciente, tenham sido realmente de vidas passadas ou não, mas essas histórias vão poder, vão ganhar, né, um cenário e uma expressão, e vão poder se diluir, se dissolver. E essas subpersonalidades que temos dentro de nós, que podem estar, digamos assim, conectadas também com os aspectos arquetípicos, elas vão, então, se desapegando daquelas situações traumáticas e vão também reconhecendo uma força, reconhecendo um sentimento de merecimento. Por exemplo, se carregam uma culpa por ter prejudicado alguém, ou ter atuado de alguma forma, até assim, assassinando alguém, de repente, no mundo espiritual, no bardo, elas vão poder acessar flashes também de outras histórias em que também foram vítimas daquelas pessoas. E aí isso trazer uma compensação na psique e facilitar que essa pessoa se perdoe, por exemplo, né? Ou perdoe outras pessoas, ou seja, saia daquele ponto de rigidez, né? Onde ela continuava num padrão repetitivo, obstinado, de eu não abro isso, tem que ser assim, eu não posso fazer diferente, porque aí ela se abre para soltar aqueles sentimentos, ampliando a consciência
e escolhendo outras formas de expressão. Então, essa abordagem, as abordagens da psicologia transpessoal, né, de uma forma geral, principalmente, acho que eu posso falar das que eu tive mais contato, que é a do Léo e a do Roger, e a constelação sistêmica eu também considero uma abordagem transpessoal, né, que diz, só que ela não enfoca tanto a questão de vidas passadas, né? Ela trabalha mais o biográfico, a ancestralidade, o nível arquetípico, né? O nível existencial, mas também buscando esse autoconhecimento e essa autoliberação, para que a gente possa seguir, fluir com a vida, convidando os nossos aspectos construtivos, né? Então, a gente pode, então, soltar esses aspectos negativos do eu inferior e se abrir para os nossos aspectos construtivos do eu superior, facilitando essa purificação e esse desenvolvimento espiritual, né? A nossa tarefa aqui no planeta. Então, atualmente, né, eu também estou trabalhando com a metodologia PETO, de autoconhecimento, né? Ela também aborda essas questões das nossas identificações egóicas, de como nós criamos essas identificações a partir de impressões que nos foram feitas, né, pela nossa psique, a partir de traumas infantis, que são, assim, a gente chama de imagens infantis. São experiências, muitas vezes, súbitas ou até gradativas, que são traumáticas e vão imprimindo na nossa psique uma conclusão errônea, assim, sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre os outros, uma conclusão equivocada. Então, essas ideias, essas crenças, elas vão elas são levadas para um nível inconsciente, a gente esquece das situações que geraram, né, aquele impacto, mas elas continuam reverberando, elas continuam atuando num nível inconsciente e subconsciente, fazendo com que a gente repita as defesas, né, que a gente crie defesas para evitar passar novamente por aquelas situações, com medo de reviver aquelas feridas, né? Então, muitas vezes a gente apaga completamente a situação e vai lidar apenas com o que fica, né? Com as generalizações, né? Então, se uma pessoa, de repente, teve um impacto com algum, geralmente está muito ligada aos genitores, a relação com pai e com mãe, né? As imagens. Então, uma experiência infantil de um trauma, de uma frustração, essa criança, ela pode gerar uma imagem e uma conclusão de que, por exemplo, o pai não ama, né, por conta de uma experiência, e generalizar isso até para todas as pessoas, ou todos os homens. E a raiz disso está lá, naquele momento, daquela experiência pequena que ela teve com aquele genitor. Ela pode, por exemplo, a criança está, até um bebê, né, sendo banhada, e naquele momento do banho, ela engoliu água, né? Pode ter sido na praia ou em casa mesmo, e essa criança se sentir, naquele momento, com um trauma, né? Uma impressão negativa de que não foi cuidada, né? Não confiar nas pessoas que cuidam dela, ou até mesmo generalizar para que o banho é uma experiência perigosa e não gostar de tomar banho, e levar isso para várias situações, inclusive, por exemplo, banho de mar, né? Então, esses registros,
eles vão influenciar na personalidade, em como a pessoa se julga, como a pessoa se vê, como a pessoa atua no mundo, como ela se relaciona, né? E a partir do momento que a gente começa a se compreender, se perceber, se ver, começa também a quebrar esses padrões, a dissolver essas generalizações, dissolver essas crenças e promover uma mudança, né? Se abrir para novas experiências, se abrir para poder, a partir dessa liberação, se expressar de uma forma mais ampla no mundo, né? Então, ela se abre para dar, né? Não só para receber, porque o nosso ego infantil, ele quer só receber, ele não quer pagar o preço de dar. Na mente infantil imatura, a gente quer só receber, receber, por isso que a gente se frustra em relação aos pais, principalmente, né? Porque na hora que a gente, que não vai ser 100% do jeito que a gente quer, então vem a frustração, vem a raiva dos pais, dos genitores ou dos pais substitutos. E aí essa raiva pode gerar uma série de consequências da criança também começar a se julgar como má, e aí ela achar que não, lá dentro dela achar que não merece ser feliz, temer ser punida se os pais descobrem esses pensamentos escondidos, ocultos. Isso ela vai acaba por ocultar de si mesma. Toda essa manifestação acaba por ocultar de si mesma, e aí ela escolhe uma autoimagem idealizada como uma pseudo-solução para essa situação, para esse círculo vicioso, imaturo. Ela escolhe assim, eu tenho que procurar parecer que sou perfeita, tenho que procurar, por exemplo, ser muito boazinha, para ninguém descobrir que eu senti essa raiva de meu pai e de minha mãe, a vontade até de matar. Isso num nível bem infantil, tá? Então, ela se cobra essa autoimagem. E com isso, ela começa a reverberar na vida dela toda, essas exigências. Né? Ou se cobra, eu tenho que mostrar que sou muito inteligente, que sou sabida, para ninguém Eu só vou me ouvir. ver como uma pessoa boba. Porque aí eu vou sentir novamente a ferida de ter sido desaprovado, ter sido rejeitado. E por aí vai. Aí, essas construções que vão ficando no nível inconsciente vão afetar a nossa expressão no mundo. E aí, na medida que a gente vai se abrindo para investigar, para conhecer mais sobre nós mesmos, a partir desses mecanismos que estão no nosso inconsciente, interferindo na nossa vida, isso vai nos ajudar a dissolver esses padrões e conseguir fluir, né? Porque a gente vai acessar um nível em nós que está livre disso, está além dessas exigências egóicas, infantis, imaturas, que é o nível do nosso eu superior, né? A dimensão do nosso self, que está além de tudo isso, está conectada com a impermanência, que tudo muda, né? A transitoriedade, e também com a eternidade do ser, né? Tudo se transforma, as experiências se transformam, tudo desaparece, aquilo que a gente se apega vai se dissolver, mas existe um eu dentro de nós que é eterno, que é o self. Então, a importância, que é o nosso eu espiritual, né? E a importância da gente procurar fazer essa conexão com esse centro psíquico que está dentro de nós e que a gente pode acessar numa meditação, a gente pode acessar no silêncio, né? Através de várias experiências,
a gente pode acessar esse lugar interior. E aí, criar cada vez mais, passo a passo, uma intimidade com esse lugar dentro de nós mesmos. E é importante porque esse lugar dentro de nós, ele nos fala de uma autoaceitação. Nesse lugar, a gente não precisa agradar ninguém, a gente não precisa ser importante, a gente não precisa ser especial, a gente não precisa ser imprescindível. É um lugar em que a gente se aceita exatamente como a gente é, na nossa expressão humana, perfeitamente imperfeito. Aceita as nossas falhas. E quando eu digo aceita, não é no sentido de, eu sou assim e vou ficar assim mesmo, é isso mesmo. Não é nesse sentido de acomodação. É aceita no sentido de eu não vou me julgar, eu não vou me criticar, eu não vou me condenar, porque reconheço uma falha em mim, um aspecto negativo do meu ego, né? Eu não vou me condenar, eu não vou ficar na culpa, não vou mergulhar nessa lama da autopiedade, né? Não. Nesse lugar, a gente só vai acolher esses nossos aspectos, vai exercitar acolher, para poder, de verdade, através desse autoacolhimento, dessa autoaceitação, a gente começar a sentir e expressar o autoamor, né? Porque a partir do acolhimento, da aceitação, que isso faz parte da nossa, esses aspectos, essas tendências, fazem parte da nossa natureza humana, né? Então, a partir dessa aceitação é que a gente vai poder realmente trazer também o amor que existe dentro de nós. Então, só nesse exercício da autoaceitação e de desenvolvimento desse autoamor é que a gente pode também oferecer para o outro uma aceitação de que o outro também é perfeitamente imperfeito na natureza humana dele, aceitar que o outro pode expressar as suas imperfeições, ele é humano, e nem por isso a gente vai deixar de gostar dele. A gente vai aceitar que ele ainda está com esses aspectos a serem purificados e transformados, que ele está no caminho do desenvolvimento, né, do crescimento, assim como nós também estamos. Está todo mundo no mesmo barco, no mesmo caminho. Então, isso vai nos ajudar a não cobrar do outro a perfeição, à medida que a gente não se cobra também a perfeição. Mas a gente se compromete, é diferente, se compromete no caminho do autoconhecimento para se melhorar, para purificar esses aspectos densos da nossa personalidade e, digamos assim, acionar, né, a expressão, a manifestação desses aspectos mais evoluídos, mais luminosos, que nós já possuímos, que já temos dentro de nós, né? Nós já somos. Então, à medida que a gente for fazendo isso, vai ser possível crescer, né? E contribuir através do nosso compromisso com o autoconhecimento, contribuir para que outras pessoas, através de nós, também aprendam a contatar, né, com esses outros aspectos. Né? Eu acho muito interessante nos ensinamentos do Patchwork, que estão condensados em 258 palestras que foram canalizadas por Eva Pierracos, né? Entre os anos de 59 a 79, quando ela faleceu, então essas palestras foram canalizadas, depois elas foram... eram palestras públicas, né? As pessoas iam assistir e comentar, fazer perguntas, escutavam as respostas através dessas canalizações.
Depois, esse trabalho se tornou internacionalmente conhecido, divulgado. Hoje existem fundações no mundo todo, né? Fundações internacionais do PETO, todas interconectadas. Aqui no Brasil, a gente tem uma associação, né, brasileira, e esse trabalho ele é cuidadosamente, essa metodologia ela é cuidadosamente transmitida através de facilitadores e helpers credenciados que fizeram formações, né, para poder esses ensinamentos serem trabalhados da forma mais fidedigna possível. E as pessoas que ingressam nesses grupos, né, de autoconhecimento, elas poderem tirar suas dúvidas, poderem ser esclarecidas o mais fidedignamente possível com os ensinamentos mesmo, né, da forma que eles foram trazidos. Então, dentro dessa metodologia, é trazido para a gente que todo problema, na realidade, todo problema, toda situação que a gente vivencia, conflitos com outras pessoas, situações que a gente tem no dia a dia, na verdade, eles expressam as nossas falhas. Eles são materializações das nossas falhas. E que a gente precisa, então, tomar para si a responsabilidade, né? Olhar qual é a falha que eu estou manifestando através dessa situação, através desse conflito, né? Com essa pessoa ou com essa parceria. Qual é a minha falha, a minha imperfeição, que eu preciso reconhecer para que eu possa trabalhar, purificar, liberar, soltar e crescer, né? Então, aí essa perspectiva é muito libertadora, porque nós procuramos então sair do lugar de vítima, né? Eu sou vítima da vida, vítima do destino, sou vítima daquela pessoa. A gente sai, então, desse lugar em que a gente projeta no outro a responsabilidade pelo que nos acontece. Projeta no parceiro, no companheiro, né? Nos filhos, nos pais, enfim, nos colegas. A gente projeta o outro que está causando em mim essa situação, esse problema, o outro que está me chateando, o outro que está me irritando. Mas, na realidade, a situação está mostrando que em mim existe uma falha, por exemplo, um defeito, né, que eu ainda preciso purificar. Por exemplo, uma intolerância. Quando aquela pessoa age de uma forma ou de outra, de um jeito, eu fico intolerante, porque aquela pessoa está fazendo isso, está causando em mim esse problema e eu não aguento, eu não suporto. Mas, na verdade, eu carrego a intolerância. A intolerância é minha, né? É a minha falha. Se eu não tivesse essa intolerância, aquela pessoa podia jogar essa isca e eu não ia pegar, né? Aquilo ali não ia reverberar. Mas se eu ainda carrego em mim intolerância, se eu ainda carrego em mim impaciência, se eu ainda carrego em mim irritabilidade, onipotência, né? Supervalorização, querer ser a dona da verdade, só eu que tenho que estar certa, percebe? Então, isso aí é a minha falha, que vai fazer com que eu pegue a isca que o outro está jogando e dance naquele problema ali, e gere aquela situação. Mas se eu começo a exercitar a humildade, se o problema é por conta do orgulho que existe em mim, então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa faz alguma coisa, eu sinto vergonha, a vergonha oculta um orgulho também, né?
Então, está em mim o orgulho. Se eu não tivesse esse orgulho tão forte, aquela pessoa podia fazer aquilo e não me atingia, né? Então, o Petwork convida a gente a estar de acordo com as leis espirituais, alinhadas com as leis espirituais, a lei da verdade, a lei da justiça, a lei da fraternidade, a lei de pagar o preço, porque tudo na vida tem um preço a pagar. A gente pode fazer várias escolhas, mas a gente assume a responsabilidade e sabe que tem um preço a pagar, né? E aí, e tudo mais, na medida que a gente vai procurando se alinhar, onde é que eu estou aqui faltando com a verdade, né? Então, por faltar com a verdade comigo, eu posso, então, acionar um fingimento. Por exemplo, medo de dizer uma coisa que eu não gosto de uma pessoa. Fulano, eu não gosto que você faça isso, e eu me sinto invadido, eu me sinto desrespeitado quando você faz tal coisa, e eu gostaria que você não fizesse, eu peço que você respeite, porque eu sinto esse incômodo, né? Isso é uma revelação que a pessoa está fazendo dentro da verdade. Aí, mas pelo orgulho, a pessoa, pelo medo de, mas como é que o outro vai reagir se eu disser isso, né? Por conta do orgulho também. Então, então eu vou fingir, vou ocultar isso, não vou deixar trazer isso claramente para o outro, e vou, então, engolir essa situação, fazer de conta que isso não está nem acontecendo, ou então eu vou me isolar, me afastar um pouco dessa pessoa, porque eu não quero nem ver, não quero nem sentir essa situação, ou eu vou agredir, começar assim, não vou trazer às claras o que é que está me incomodando, mas eu vou começar a tratar mal essa pessoa, ou rejeitar de alguma forma, ou vou ser intolerante com ela, porque de outras formas eu vou mostrar um desagrado, mas eu não vou ser verdadeira com ela. Percebe? Então, a gente está com as falhas aí, mas a gente não está se alinhando com as leis. Então, a lei da humildade, a lei da verdade, né? Na medida que a gente vai se alinhando, acolhendo essas falhas, reconhecendo e aceitando, a gente também vai podendo encontrar formas, né, de trazer essa verdade para o outro. E desse jeito, a gente vai poder seguir de uma forma mais leve, alinhado com o eu superior da gente, reconhecendo que a gente é um ser humano, e que a gente pode ter essas irritações também, mas nem por isso a gente vai ser uma pessoa cruel ou se condenar. Eu sou ruim e eu não quero que ninguém veja isso. Não, a gente começa a aceitar e consegue elaborar isso e escolher, começar a escolher, manifestar os aspectos do eu superior. Então, se a gente reconhece que tem muito orgulho e está expressando aquele orgulho, conscientemente a gente vai, então, convidar, né, a nossa humildade para que ela esteja presente. Intencionar, né, convidar o eu superior para que nos guie, né, no dia a dia, a cada momento, e trazer a humildade, convidar a paciência, convidar a tolerância. Então, na medida que a gente vai descobrindo os aspectos, a gente vai também intencionando dissolver isso, convidando a manifestação do eu superior, né? No lugar do eu inferior, existe medo, existe sentimento de ameaça. O eu inferior, ele o ego imaturo, né? Ele deseja que a gente ele se vê, se percebe como assim, separado desse todo. Então, se eu me sinto separado, para me sentir bem, seguro, eu preciso
né? Trazer para mim, né? Então, essa visão egoísta, né? Eu tenho que ganhar tudo, eu tenho que receber, eu não posso dividir com o outro, porque se eu dividir, como eu estou separado, então eu vou perder, né? Ele não tem essa visão do todo, da unidade, de que dividindo, ele continua no outro, somos todos um, né? Todos crescem, todos se somam, né? Eu crescendo, o outro também cresce. Então, essa visão faz a gente soltar, né? E ampliar. Mas o ego imaturo, o eu inferior, não. Ele diz, eu quero para mim, eu quero 100%, eu tenho que vencer, entende? Então, todas essas tendências negativas, elas são exacerbadas dentro dessa dimensão, né, da consciência imatura. E aí existe toda uma luta, um esforço para trazer só para si, dentro de uma exigência, né? Ou seja, essa dimensão está aprisionada a essas percepções, a essas crenças, né? Ela não consegue soltar e ampliar, se entregar para essa unificação com o eu maior, porque ela imagina na fantasia que se ela se entregar, ela vai morrer. É uma morte, um sentimento de aniquilação, vai ser aniquilado, né? Então, é isso que sente a criança quando quer um brinquedo só para si, né? Quando quer a presença da mãe daquele jeito, naquela hora, quando quer o peito daquele jeito, naquela hora. Mas, na medida que a gente vai se relacionando, a gente vai crescendo, a gente vai experienciando e vai aprendendo, né? Que a gente pode dividir, que a gente pode obter mais adiante, que é mais prazeroso, quase que não sai, que é mais prazeroso quando a gente relaxa, quando a gente se percebe sendo algo maior do que aquela individualidade, né? Então, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem que a busca pelo autoconhecimento, né, ao meu ver, é a chave. Porque é a partir daí que a gente vai poder, obtendo essas compreensões, essas percepções, a gente vai poder, então, dizer, se render, né? Se render e dizer, ok, eu me entrego, eu aceito, eu quero essa experiência, dar esse passo. Eu quero dar esse passo de ir além desse lugar conhecido da restrição, do individualismo, do egoísmo. Eu quero dar o passo nessa direção, de ampliar para o eu maior, né? Esse lugar do self. Então, isso só a partir do autoconhecimento é que é possível, né? Porque a gente vai sentir que a gente tem essa dimensão, mas a gente também vai poder sentir que existe esse outro lugar dentro de nós, que oferece segurança, proteção, a verdadeira segurança. Porque o ego imaturo, através dessas construções que ele busca, a autoimagem idealizada, vou investir numa autoimagem idealizada. É uma pseudo-segurança, não é uma segurança real. Então, não vai dar um chão realmente para esse ser, né? Mas aí ele vai aprendendo que abrindo mão dessa autoimagem idealizada e desses aspectos egoístas, né? É que ele vai sentindo, experienciando uma dimensão mais ampliada de sua própria consciência, de seu próprio ser. E nesse lugar interno, ele vai sentindo essa segurança, essa alegria, essa fluidez, essa plenitude, a confiança na vida, confiança no mundo, em Deus, no divino, né, que existe em nós. Então, tudo isso é
experienciar. Mas é preciso o compromisso. Né? E dentro do Patchwork, a gente traz que existem 3 pilares básicos, né, para nos auxiliar nesse compromisso com o autoconhecimento, que é a prece, a gente exercitar, pedir ajuda, né? Pedir ajuda ao mundo da luz, ao mundo de Deus. Cada um concebe Deus de uma forma, né? Mas dentro do Patchwork, essa energia criadora, universal, que rege tudo, né? Que faz com que os planetas não se colidam, né? Que faz com que os sistemas, as galáxias, permaneçam em ordem. Tudo é a ordem universal, né? Tudo a ordem é regida por esse princípio superior, digamos assim, o princípio superior universal inteligente. Dentro do Patchwork é conhecido dessa forma. E aí a gente precisa pedir ajuda para que esses aspectos mais evoluídos do self se manifestem, se apresentem no dia a dia da gente, para nos auxiliar a vencer esses outros aspectos, né? A dissolver e vencer esses outros aspectos. Um outro pilar é a meditação, também a prática diária da meditação, tirar uns minutinhos para parar, ficar em silêncio, lançar uma questão, uma pergunta e se abrir para ouvir de dentro de você essas respostas, né? Que é a partir dessa dimensão mais elevada. Então, praticar a meditação. E o outro pilar é a revisão diária, ou seja, procurar exercitar diariamente, ao final do dia, fazer uma retrospectiva desse dia e se observar como você atuou naquele dia, quais foram suas reações emocionais, o que foi que ativou em você, né, essas reações emocionais, que foi que aconteceu, que ativou em você reagir com raiva, ou com impaciência, ou com intolerância, e que a gente perceber que aquela reação, muitas vezes, ela é desproporcional ao fato em si, justamente porque ela está conectada com situações passadas, né? E aí, a gente, nessas reflexões, nessas meditações, a gente vai se questionar e analisar o que é mesmo que estava por trás, né? A que outras situações eu podia estar respondendo naquele momento, não só para aquela situação que se apresentou, que eu me desequilibrei, que eu explodi, mas que outras situações mais para trás da minha vida eu posso ter, nesse momento, num nível subconsciente, eu posso ter juntado, né? E ter agora, nessa oportunidade, eu ter explodido aquilo que eu não explodi lá atrás, aquilo que eu não disse lá atrás, aquilo que eu não fiz lá atrás. Agora, nessa situação, eu vou aproveitar e soltar. Mas isso no nível inconsciente e subconsciente, né? Então, através dessas investigações, a gente vai poder descobrir, isso tem a ver com aquela experiência lá atrás, quando eu era criança, tal pessoa fez assim comigo, agora, essa situação agora está me conectando com aquela. Então, isso ajuda a gente a desidentificar a raiva dessa situação atual, a intolerância, a impaciência, e vai dissolvendo esses sentimentos, vai nos auxiliar a nos abrir para aquela situação nova, com um novo estado de espírito, né? A deixar de projetar naquela pessoa uma situação nossa interna, deixar de transferir para aquela situação agora, atual, e para aquelas pessoas, aquilo que a gente sentia lá atrás em relação aos nossos pais, principalmente, né? Então, a gente vai poder identificar isso
para poder soltar, se desidentificar e, de fato, permitir ancorar na no nosso dia a dia essa outra disposição de transformar aquele padrão, de mudar aquele padrão, de soltar aquela manifestação antiga. E aí a gente vai realmente começar a perceber, através dessa decisão, né, e do exercício dessa força de vontade que está presente no nosso eu superior, a gente vai começar a sentir a conexão com esses aspectos do eu mais elevado, né, do eu superior, e com isso a gente vai estar se desenvolvendo, né, desenvolvendo o nosso eu espiritual, os nossos aspectos. Então, o autoconhecimento é uma chave para a autotransformação e, com isso, a gente também vai promover uma melhoria na qualidade de vida, vai melhorar os nossos relacionamentos, nós vamos começar a harmonizar esses relacionamentos, a gente vai permitir fluir energia amorosa, né, para o nosso redor, para essas pessoas. A gente vai não se cobrar tanto a perfeição, né? Não se cobrar tanto, ter o controle de tudo, ser capaz de tudo, vai se permitir também errar, né? Não ser capaz de fazer algo, que antes isso poderia ser muito doloroso, né? Se sentir vulnerável, impotente, então tenho que conseguir, eu tenho que ser capaz, tenho que mostrar que eu posso tudo, que eu tenho controle de tudo. Não, então a gente vai se abrindo para manifestar esses outros aspectos, manifestar que nós não somos perfeitos, nós também carregamos as fragilidades, né, as vulnerabilidades, e aceitar isso. E desse jeito a gente se sentir mais espontâneo, permitir essa espontaneidade. Então, isso só vai nos ajudar a ancorar mais amor por nós mesmos e pelos outros. Parar de ficar no jogo da vítima, do algoz, e da vítima do destino, da vítima do outro. A gente vai começar a se responsabilizar mais e se comprometer com essa autotransformação. Então, eu trouxe um pouquinho para vocês dessa minha caminhada, né, dessas trilhas que eu caminhei. Eu tô vendo aqui que a gente já está praticamente terminando. Eu gostaria de saber se alguém teria alguma pergunta para fazer, gostaria de comentar alguma coisa, trazer alguma coisa, uma dúvida do que eu falei. Acho que ainda dava tempo. Será que ficou claro, gente? Para vocês? Pode falar, Marco. Salete, Marco quer falar. Oi, Bem-vindo, Marco. Oi, Marco. Oi, Oi, Salete. Eu só queria que você me visse, dissesse oi, Marco. Oi, Marco. Obrigado. Obrigado, Rosário. Não, eu queria só. Eu entrei com 1 hora de atraso e tal. Mas, assim, eu sempre ouvi falar do patchwork, certo? Mas eu, assim, dei uma olhada lá no livro e tal. Mas, assim, pelo texto em si, é um pouco difícil, né? Eu queria... São muitos textos. Quê? São muitos textos. 258 palestras. Não, mas assim, lendo um texto, a gente pega um pouco a energia. Me lembrou bastante, né? Essa referência constante à infância, não é verdade? Como origem dos traumas, né? Tem muito a ver com um trabalho que eu também fiz durante muitos anos, que foi o processo Fischer-Hoffmann, que tinha esse olhar também, só que o patchwork é muito mais, ele é mais leve.
ele é menos confrontador, né? Deu para ver e eu gostaria só te dar esse feedback. Achei muito interessante a Eu forma. achei muito bom a sua questão. Deixa eu te esclarecer. O Peter, inclusive, ele fala das raízes nas vidas passadas, que nós trazemos a moça da alma, por exemplo, o orgulho é uma moça da alma, a obstinação, a moça da alma, que a gente traz de outras vidas, né? E a gente escolhe os pais e tudo mais, inclusive para poder viver as experiências que vão fazer com que essas moças apareçam, para poder a gente purificar, né? Então, às vezes, durante as experiências, porque no PEFO existem esses grupos de estudos, mas existem também experiências. Então, principalmente nos cursos de formação, que são de 5 dias residenciais, por 5 anos. É a primeira formação para se tornar um facilitador de grupo. Então, nessas experiências, as pessoas mergulham, acessam níveis profundos, níveis intrauterinos, níveis de vidas passadas, e muito também na infância, né? Porque é como se fosse, através da infância, a gente está trazendo de volta aquelas situações e espelhando ali, para trabalhar de alguma forma. Diga. Eu não preciso te lembrar, né, da mandala do Roger, né? Então, Sim, você tem um sim. complexo, aí você pode entrar por vários lados. Mas, obviamente, as memórias da infância são as mais acessíveis. Então é uma coisa bastante pragmática você trabalhar com a infância. Né? Tipo, é mais simples, né? De alguma maneira. Né? E como tudo está interligado, né? Como aquela história da COES. A gente acessa uma camada, mas está tudo interligado nas experiências condensadas, né? Que Groff fala. Então, como num jogo de bilhar, a gente taca numa bola, mas outras bolas caem na caçapa. Então, a gente está, de alguma maneira, trabalhando com o complexo. Entende? Então, é muito... E está trabalhando muito com a parte do ego adulto saudável, que se disponibiliza a assumir a responsabilidade para trabalhar. Entende? Que é muito importante. Isso é legal, né? Porque, vamos dizer, assume que haja alguma maturidade, que a gente seja um pouquinho mais que a mera neurose, né? Ele é convidado a agir. Então, mas aí, completando aquela informação, também, depois da formação de facilitador, existe a de helper, que são mais 3 anos, com mais 9 encontros, e assim vai. Né? Então, fica para uma vida futura, tá, Salete? Mas, assim... A gente segue, não acaba nunca isso. Pois é. Mas isso também é bom, né? Porque é estimulante. Não acaba, é eterno. Né? A alma continua aprendendo. E no mundo espiritual também continua. Né? Não, pois é. Como dizia o meu mentor em psicoterapia, no Fischer Hoffmann, ele dizia, ele era chileno, ele tinha essa expressão, não há descanso para os malvados. Tá bom. Então, obrigada, Marco. Obrigado a você. Pela sua participação. Queridos, então, o Marco foi o assistente de Roger, tradutor, né? Ele hoje está responsável pela Deep Memory Process, né? Dando cursos também de regressão. Aqui no Brasil, a gente vai... né, a proposta que a pandemia chegou, mas de reativar aqui em Recife isso, né?
esses cursos, que é um trabalho lindo e não pode cair no esquecimento. É um trabalho muito E profissional. aqui para Recife, Terapia de viu? Eu regressão. passei quase 2 anos indo para o Ceará atrás de Marco, para Pois fazer é. o Deep Memory Pois é, Cris, pois é. Viajando sempre, pegando avião para chegar lá e lá para Quirais. Mas valeu a pena, né? Foi. Então, só deixa. Então, um momento, já que você abriu, um momento para assim, publicitário. Eu tô reformulando, tá, Salete? Para fazer de forma híbrida, de maneira que a parte teórica vai ser online e vamos ter, então, finais de semana prolongados, tipo, para as imersões, e aí pura regressão, né? Aí pura intensidade experiencial. Tem que adaptar aos tempos modernos, né? Aos tempos pandêmicos, né? Isso. Pois é. Então, assim, lembrando e honrando esses 2 mestres que eu tive na minha vida, marcantes na minha vida profissional, que até hoje eu trabalho, o Léo Matos e o Roger, eles partiram todos 2 no mesmo mês, né? No dia 12 de novembro e no dia 18 de novembro, né? E o James Hillman partiu um mês antes. Sim. Então, ele foi... Foi o trio. Isso. Então, honrando, né, 10 anos da partida desses seres. Então, meus amores... Exatamente 10 anos. Exatamente 10 anos, isso. Então, eu quero também fazer uma propaganda, né, que eu também, além de trabalhar com essas técnicas, com essas metodologias, eu trabalho em grupo há mais de 10 anos com grupos de patchwork, e que agora eu estou online, né, com esses grupos. E tem um grupo que é em parceria com a Unipaz, que iniciou esse ano, né? A gente está seguindo para 2022, é um grupo aberto. Tem um grupo mais antigo, que está mais fechado, pessoas que têm há mais de 10 anos nele, mas esse grupo novo continua aberto. E aí, quem tiver interesse, né, me contacta ou contacta a Unipaz para Recife, né, para as maiores informações. Ok, meus amores? Rosário quer falar mais alguma coisa, que eu acho que a gente já está extrapolando, né, um pouquinho. Então, eu quero agradecer a Salete por essa bela apresentação, né? E agradecer a presença de todos e todas, né? Marco, que está aqui conosco, tem Estela, tem alguns aprendizes, tem pessoas do Distinguidos, então agradecemos a todos. Também chegou por aqui. Quem? Lígia Feijó chegou por aqui também. Judite. Né? Alegria rever alguns rostinhos aí conhecidos. Estava com saudade, uma hora da gente se Marcos, apresentar, né? Cris, Pelo menos a gente se vê rapidamente. Bom te ouvir, amiga, mestra, irmã, companheira de jornadas. Judite, todo mundo. Dora. Então, Tanária, Adalmira, obrigada, gente, pela parceria hoje, né? Então, quando eu falo para vocês, eu também estou falando para mim, né? Estou lembrando para mim dessas coisas, porque isso faz parte, né? Quando o guia do Patchwork diz que é importante a gente buscar o alimento espiritual, é mais importante do que o alimento físico. Então, o alimento espiritual é justamente a procurar nutrir a nossa alma, essa dimensão do nosso eu espiritual, né? Para a gente seguir o caminho. Né? É muito importante buscar leituras edificantes, palestras, buscar meditar, recursos que nos ajudem a fazer essa conexão com essa dimensão maior do nosso ser, é o alimento espiritual. Então, eu agradeço essa oportunidade, né? Estamos juntos, como diz Lídia,
Muito obrigada, queridos. Fico muito feliz. Depois, a Unipaz vai disponibilizar, né, no Instagram essa gravação. No canal do YouTube. 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 Lá vocês vão poder rever, né? E compartilhar. Ok. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão. Tchau. Ó.